Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras e também para procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 44º episódio, eu vou estar conversando com vocês sobre o público e o privado. São dois tipos de modelos aí que a gente vai poder estar pensando com relação a serviços públicos, né? Operação de ferrovias, de energia elétrica, telefonia, assim por diante. Então, qual que é o melhor modelo, né? Público ou privado? Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso, porque esse termo, essa discussão entre se deve ser público ou privado é uma coisa muito antiga, já que é uma discussão que acontece em vários países do mundo, né? E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Qual que é o melhor modelo que nós devemos adotar? Será que tem que ser o público? Será que tem que ser o privado? Qual que é o melhor modelo, né? Então eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre isso. E daí a gente verifica como é que esse termo é utilizado na área dos discursos, né? Como que os políticos, as empresas e muitos dos profissionais de logística, transporte, como é que eles tratam nessa questão do público e do privado. Primeiro, né, tem uma discussão já que é utilizada há muito tempo, já que às vezes tenta explicar aí por que teve um fracasso das ferrovias no século XX. Então eles usaram muito esse discurso aí de que o fracasso das ferrovias se deveu ao não investimento pelo poder público nas ferrovias. Então isso aí é muito mais discurso do que propriamente realidade. E o outro também discurso muito comum é que o sucesso das ferrovias atuais se deve aos investimentos das empresas. Também não é uma realidade tão simples como a gente pode imaginar, né? Tem outras questões que envolvem aí, que estão relacionadas com o sucesso das ferrovias brasileiras. Então, também existe aí como discurso que a gestão privada das ferrovias é o melhor modelo. Então isso aí é quase que uma certeza para grande parte aí, do setor de logística, transporte, ferrovia, do meio acadêmico, no meio político, mas na verdade não é exatamente assim que acontece, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma operação privada da Via Mobilidade do sistema de metrô da cidade de São Paulo. É um serviço privado que funciona muito bem, né? Pelo menos eu considero um bom serviço. E também nós temos aí uma operação pública, que é da empresa Metrô de São Paulo, que já está aí há 50 anos operando esses trens aí. Eu também não tenho nada a reclamar, eu acho que é um ótimo serviço prestado aí, né? E também nós temos aqui um outro caso que é quase que emblemático, que é da Supervia, o trem metropolitano do Rio de Janeiro, que é privado, a princípio tem grandes problemas, pelo menos é o que eu tenho lido aí nas notícias, né? Inclusive os investidores atuais, que são empresas japonesas, estão querendo devolver essa concessão, né? Até 2010, era uma operação da Odebrecht, depois passou para esse grupo japonês. Então, assim, é um caso que, a princípio, não está adequado. E é privado. Então, o que a gente verifica, quando a gente vai analisar a situação das ferrovias no Brasil e em outros países do mundo, que não existe essa questão de privado é melhor que público, né? Na prática, isso não existe, né? Então aí eu gosto muito de falar das ferrovias britânicas, né? É um caso que eu gosto muito de discutir e de apresentar, né? Então, por exemplo, qual que era a ideia, né, quando eles privatizaram essas ferrovias, qual que era a ideia principal, né, o que motivou essa privatização? Então eles falavam que se a gente pegar uma malha e subdividir em malhas menores, né, você vai aumentar a competição entre as empresas e vai melhorar o serviço. Essa era uma das ideias no início, né? Também uma ideia aí que eles utilizaram é que quando você divide, né, uma empresa em várias outras empresas, uma empresa menor é muito mais fácil de você fazer a gestão. Então essa que era a ideia inicial. Mas o que a gente verifica na prática, né, depois de um longo tempo aí, o que os pesquisadores verificaram, né, que quando você fragmenta, quando você divide uma empresa em várias empresas menores, e isso aconteceu lá nas ferrovias britânicas, né,
você tem muito mais dificuldade para poder fazer a gestão, né? Como é que essas empresas vão conversar entre elas, né? Como é que você vai fazer com que o sistema funcione quando você tem várias empresas com pensamentos diferentes, né? Como é que você trata disso aí, né? E também já começou aquela história, né, de algumas empresas às vezes começaram a privilegiar muito mais o lucro e muito menos a qualidade, né? Tanto é que vários acidentes fatais aconteceram, né? Então é uma questão difícil, né? Qual modelo é melhor, né? Qual que é a prioridade, qualidade, lucro? Então como é que equilibrar isso aí é muito difícil. E também o que eles verificaram aí quando toda a ferrovia foi privatizada é que eles perderam a cultura ferroviária. Então a cultura ferroviária, que preza muito pela qualidade, pelo tempo das viagens, pela precisão aí dos horários, né? Então essa cultura ferroviária eles acabaram perdendo. E eles até explicam ali que o que aconteceu mesmo é que as empresas que acabaram assumindo algumas desses trechos ferroviários, eles eram empresas de ônibus, que têm uma cultura totalmente diferente. Não quer dizer se é certo ou errado, mas o que aconteceu é que a cultura do transporte rodoviário por ônibus não se adequou exatamente à cultura necessária para que as ferrovias funcionassem de forma adequada, né? Então a gente também verificou que não existe muito essa questão do modelo público ou privado, essa discussão aí, né? Outro exemplo que eu gosto muito de comentar, já falei sobre isso em vídeos anteriores, é o caso da Amtrak, que é a empresa americana de transporte de passageiros entre cidades, né? Então eles percorrem mais de 40 estados americanos, né? É uma empresa que já tem mais de 50 anos e ele nunca deu lucro em seus balanços. Então a gente fica pensando, mas puxa vida, como é que pode uma empresa funcionando num dos países mais capitalistas do mundo, como é que pode um serviço desse operar com prejuízo? Então, é claro que, porque a discussão é muito mais ampla do que simplesmente o lucro, né? Então essa empresa, é claro, ela está sempre sendo pressionada para privatizar, para voltar a ter lucro, né? Existe essa questão, mas por que, né, que essa empresa ela continua a operar, né, mesmo tendo prejuízos? Porque a discussão sobre o papel do transporte ferroviário, do transporte de serviço público, tem que ser uma discussão mais ampla. Então a gente sabe que ferrovia é um sistema de transporte muito importante porque levam as pessoas para o centro das cidades, né? E também a gente sabe que o transporte ferroviário tem uma eficiência energética muito melhor do que outros sistemas de transportes. No caso dos americanos, né, eles investem porque eles acabam ficando independentes aí de toda a variação, todos os problemas do setor de petróleo, então você fica independente dessas variações de preços de petróleo. E também o americano gosta muito de falar sobre segurança nacional. Então para eles é muito importante que entre uma origem e um destino você tenha várias opções de transporte, rodovia, aerovia, ferrovia, né? Você tem que ter várias opções ali, porque você está falando de segurança nacional, ou melhor, segurança das instituições, né? E não precisa dizer também que os americanos falam muito de ferrovia por questões ambientais também. Todos sabem que hoje, principalmente, a questão ambiental é um assunto muito importante e a ferrovia acaba ajudando bastante nessa questão, né? Aqui vocês estão vendo uma foto da estação de Raleigh, na Carolina do Norte, né? Uma estação de passageiros ali, né? Da composição da Amtrak. E também, próximo a essa estação, tem um pátio ferroviário importante lá da empresa privada Norfolk, que é uma empresa também importante lá dos Estados Unidos, que movimenta muita carga, né? Bom, então como conclusão que eu queria falar para vocês sobre essa questão pública e privada, que para mim qualquer modelo serve. Não interessa muito se o modelo é público, se é privado, qualquer um serve, né? E a gente verifica que, para dar um exemplo, né, quando a gente viaja pelo mundo, aí, a gente chega lá no aeroporto, eu não quero saber se aquele aeroporto é privado ou público. Não quero saber, eu quero saber se o serviço é bem feito, né? Quando eu chego numa estação ferroviária, eu não fico olhando ali, procurando uma placa, se é uma placa dizendo essa estação é operada pelo setor público ou privado. Eu não quero saber disso, eu quero que o serviço público funcione de forma adequada, né? Então,
como eu mostrei para vocês aqui, nós temos exemplos no mundo inteiro de serviços públicos que funcionam bem, serviços privados que funcionam bem, e também serviços públicos que funcionam mal e serviços privados também. Então não dá para a gente simplificar essa história do público e privado. O que eu posso dizer para vocês é que às vezes a gente simplifica essas discussões e ela acaba servindo muito mais como um discurso para atender alguns objetivos do que propriamente para ajudar em alguma coisa, né? Tá bom? Bom, eu gosto sempre de trazer algumas publicações para vocês. Eu quero que vocês estudem também, que vocês ampliem o conhecimento de vocês sobre o Brasil, sobre as ferrovias, sobre logística, sobre transportes, né? Sobre política pública. Então, o livro que eu vou estar trazendo para vocês aqui é um livro já da década de 70, né? Já tem bastante tempo aí, mas é um livro que eu acho interessante, né? Para quem gosta de história, principalmente, que são Os Dois Brasis, de Jacques Lambert. Então, é um livro que também fala sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Eu gosto muito desse tipo de livro de história, porque ele fala sobre a formação do nosso país, como é que o país se formou, como é que ele se organizou. Então ele trata da agricultura, dos transportes, da indústria, né? Então ele trata dessas histórias que a gente acaba entendendo um pouco mais como é que o Brasil se formou, se organizou aí nas últimas décadas. E é claro que ele tem um capítulo específico aqui sobre transportes, então vale a pena vocês consultarem esse livro. E já chegando aqui, né, ao final do nosso episódio, eu gosto também de passar algumas atividades para vocês. A atividade que eu quero que vocês façam, entrem no Google, né, e pesquisem lá, por exemplo, em sites de vários serviços públicos do mundo, se o serviço é público ou privado. Então, entre, por exemplo, comece com as ferrovias, né, entre nos sites de todas as ferrovias dos países aí, procurem verificar se é um serviço público ou privado. Vocês vão ver que tem de todos os tipos, né? Você tem países que o serviço é público, tem países que o serviço é privado, tem uma variedade aí de modelos. Então, por isso que eu falei para vocês, não interessa muito o modelo que nós vamos adotar, o que interessa é que o serviço seja adequado. Então, já chegando ao final aqui do 44º episódio, que eu tratei sobre os modelos públicos e privados, fique agora com o vídeo que eu reservei para vocês.